Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos mais um dos nossos encontros sobre as obras de Freud, esse percurso que já iniciamos já há algumas semanas, e hoje gostaria de apresentar a vocês o Solano, lá do IBRAPSE, que iniciamos agora uma breve parceria, né, Solano? Você poderia aí dizer para nós um pouco mais, por favor? Obrigado pelo convite, pela parceria também. Para nós é um privilégio tê-lo no nosso grupo de professores. Essa é a primeira aula que está sendo transmitida pelo canal do IBRAPSE, dentre as muitas tantas, né, que os nossos alunos, o nosso público vão ter a oportunidade de estar acompanhando junto com o professor Bruno Augusto. Antes de a gente falar como que é esse projeto, eu gostaria de fazer aqui uma apresentação breve do currículo do professor Bruno Augusto. E por que eu gosto de exaltar quem já está há mais tempo nessa jornada? Porque serve de inspiração para quem está iniciando. Então, o professor Bruno Augusto já faz algum tempinho que está nessa jornada, são 15 anos, iniciou ali em 2007, né? E o professor Bruno Augusto Chagas, ele é psicanalista e atua em consultório particular e possui mestrado em psicanálise contemporânea. Esse foi um dos motivos que eu trouxe o professor para compartilhar de uma forma simples, né, toda essa bagagem conosco, através do tema circuito pulsional e as demandas de amor. Especialista e docência do ensino superior e ambiente emocional essencial para a aprendizagem. Estou citando aqui algumas referências que eu peguei do currículo do professor, até mesmo para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Realiza atendimentos e acompanhamentos de pequenos e grandes grupos presenciais online. Professor do Instituto de Psicanálise de Miss Esperança International University, do Instituto Kelly Arruda e agora conosco no Instituto Brasileiro de Psicanálise, o IBRAPSE. E trabalha com foco em Freud, bio e na educação contemporânea dentro da psicanálise. É supervisor de psicanálise e analista de data também. Isso aqui é um pouquinho do currículo, mas o que é mais importante, né, é a prática. É isso que a gente vem trabalhando dentro da nossa instituição com a transmissão da psicanálise, tanto é que o aluno já inicia desde o começo praticando a análise em outros alunos. A gente criou uma rede de análise e é claro, tendo todo um embasamento teórico de profissionais psicanalistas que vivem realmente a psicanálise. E eu acompanho aí o professor Bruno Augusto, né, e numa das postagens dele, vi que a história não é de hoje. Ele participou de um seminário que foi organizado pelo professor Zimmermann. Estou aqui com um dos livros do grandioso professor Zimmermann. Para quem não conhece, está iniciando a psicanálise agora. O Zimmermann, ele é um grande psiquiatra que escreveu vários livros, inclusive os fundamentos psicanalíticos, entre outros mais, que servem como base para o nosso trabalho. Bom, pessoal, eu gostaria de dar as boas-vindas para quem está iniciando essa jornada conosco e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas também ao público que acompanha aí o professor Bruno Augusto e dizer que nós estamos aí com a campanha das bolsas. Quem tiver interesse de estar participando de um curso de formação em psicanálise com 100% de bolsa, nós ainda temos algumas vagas aí que estão sendo disponibilizadas, né? Fica aí o convite. Obrigado a todos. Uma boa aula, professor. Obrigado, Solano. Uma oportunidade incrível, né? Que está sendo aí oferecida pelo IBRAPSE. Muito bom. É interessante, você trouxe aqui hoje uma boa memória, né? Esse encontro que foi feito em 2011 com David Zimmermann, né? Foi uma grande honra poder estar com ele, conhecê-lo pessoalmente e também
não posso deixar de dizer também a honra que foi também compor uma mesa de apresentação de trabalhos ao lado do Dr. David Ziman, que é essa grande referência para todos os nossos estudos hoje. São duas obras que são super importantes hoje para a formação na psicanálise, né? Temos o vocabulário, temos o fundamento da técnica psicanalítica, e temos diversos outros livros também que foram aí escritos pelo Dr. David Ziman, que são contribuições incríveis. Então, mais uma vez, queria lhe agradecer, né, por essa oportunidade, por essa parceria que estamos fazendo, e queria dizer também para aqueles que estão chegando que hoje, nesse encontro, nós vamos falar um pouco, então, sobre as obras de Freud. Esse é o percurso, esse é o objetivo que já viemos traçando, já fazendo um caminho já há algumas semanas. Começamos a fazer um estudo, então, cronológico a partir das obras do Freud. Já vimos diversas obras, até o volume 7. As gravações anteriores estão disponíveis aqui também no canal do YouTube, vocês podem assistir para que a gente possa sequenciar todo esse caminho, né? Então, hoje nós vamos começar a falar um pouco, então, sobre as obras de Freud. Eu vou fazer uma alteração aqui da disposição, tá, Solano? Para colocar aqui a apresentação dos slides. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua presença, por essa oportunidade, e vamos continuar aí transmitindo a psicanálise. Uma boa aula a todos. Eu vou assistir aqui do meu celular também essa aula maravilhosa. Maravilha, obrigado, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, o objetivo hoje, então, é nós falarmos um pouco sobre o volume 8, o volume 9 e o volume 10 da obra freudiana. Como nós já dissemos, viemos fazendo esse percurso, explorando e conhecendo todas as motivações, as influências, e que o meio que foi trazendo, então, a Freud, buscando essa compreensão acerca da psicanálise. Bem, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre um livro muito considerável do Freud, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ali nós temos toda essa base desse percurso freudiano, essa visão que o Freud nos traz, um tanto quanto distinta dos pensadores até aquela época. E como que essa visão trouxe uma compreensão sobre o ser humano, sobre os fenômenos psíquicos, sobre os adoecimentos, sobre qualquer espécie de manifestação sintomática, a princípio, esse estudo freudiano que se inicia a partir da histeria. Bem, ao longo de toda a construção teórica de Freud, nós vamos percebendo o quanto que é, de fato, importante as contribuições, os acréscimos e, claro, toda essa dimensão que ele vai nos trazendo. Então, hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre o volume 8, desculpa, da obra freudiana, essa obra chamada, então, Os Xistes e a sua relação com o inconsciente. Bem, o Freud, que já tinha, então, feito e publicado aquela obra super conhecida que eu indicaria para quem está iniciando os percursos, que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Essa obra que traz tantas contribuições, e Freud, em especial, tenta demonstrar como o inconsciente não se manifesta somente ali naquelas pessoas com sintomas neuróticos, nas pessoas adoecidas, mas o inconsciente também se manifesta no dia a dia. Então, lá na psicopatologia da vida cotidiana, ele nos traz um pouco sobre o conceito, por exemplo, de ato falho,
os lapsos de escrita, os lapsos de leitura, os lapsos de memória. Até mesmo no encontro passado, eu acabei tendo um lapso de leitura com uma das perguntas, que eu só li superficialmente, não li o final e acabei dando uma resposta com um caminho totalmente diferente. Apontava-se para uma direção tanto quanto oposta da pergunta que foi feita. Então, foi uma manifestação, podemos dizer, prática de uma dessas formas de lapso. E, claro, quando estudamos esse percurso, sempre a gente ouve falar dos atos falhos, dos lapsos, dos esquecimentos e dos xistes. Porém, há um espaçamento temporal entre a psicopatologia da vida cotidiana e a publicação dos xistes e a sua relação com o inconsciente. Bem, o que é interessante é que nessa obra a Freud revisa de maneira realmente sistemática várias formas chamadas cômicas englobadas pela noção geral de xiste e lança essa hipótese que revela então o domínio do inconsciente que governa a palavra e a linguagem. Bem, os xistes, que são essa maneira que podemos dizer uma maneira espirituosa de dizer algumas coisas, como que percebemos que diversas pessoas no seu próprio cotidiano fazem xistes da sua própria condição, da sua própria história, da condição do outro, mas o xiste é essa fala que muitas vezes revela algum aspecto também, podemos dizer, agressivo, da imagem que o sujeito tem, da representação que o sujeito tem, não só de si, mas também de um outro. Então, nós temos diversos exemplos de xistes que podemos utilizar. Esses dias mesmo assisti a um pequeno trecho de um stand-up, e onde aquela pessoa que está fazendo, que está apresentando ali, é uma pessoa obesa, e ela fala, olha, sabe qual é a maior felicidade que um gordo tem? É ver alguém mais gordo do que ele. Bem, o que eu quero trazer com essa fala que esse comediante traz? É uma maneira xistuosa dele dizer também sobre a sua própria condição. É uma maneira espirituosa, uma maneira engraçada que ele fala sobre a sua própria condição. Poderíamos generalizar e dizer que toda a piada seria um xiste? Não, não seria esse o caminho. Mas entender que como nesse jogo de palavras, como que nessa comunicação, nesse endereçamento para o outro sujeito, de certa forma, faz ali nessa comunicação, nessa fala, alguma espécie xistuosa, alguma espécie engraçada de dizer sobre si ou sobre o outro. Então, nessa obra, o Freud observa que o trabalho psíquico ele se realiza através daquilo que ele já traz lá na interpretação dos sonhos, através de condensação e de deslocamento. São duas terminologias que, inclusive, poderíamos agora, nesse momento, recorrer também ao vocabulário de psicanálise do Dr. David Zimmermann. E também existem diversas outras obras, como, por exemplo, Laplanche Pontalis, a Elizabeth Rodnesco, que também tem um dicionário incrível, onde podemos explorar também melhor esses termos. Mas não, Freud diz que no xiste existe uma forma de funcionamento muito próximo, então, daquela dinâmica que ele traz na interpretação dos sonhos, que tem ali, então, a condensação e o deslocamento, que, de certa forma, permite ao sujeito, então, contornar algumas proibições, algumas censuras sobre esses conteúdos agressivos ou sobre esses conteúdos sexuais reprimidos ou recalcados que, de alguma maneira, em sua condição normal ou
sujeito não comunica, ele não expressa. Ao mesmo tempo que possibilita o seu retorno sobre uma outra forma. Nesta, reconhecemos também o procedimento, então, da representação, que, de certa forma, modifica as palavras ou transforma o pensamento, criando, então, um chamado nonsense, aquilo que, de certa forma, escapa um pouco do sentido e vai substituindo um pensamento por seu contrário. O xiste, assim, então, dessa forma, constitui uma forma que podemos chamar, então, de forma social das atividades psíquicas e forma essa espécie de jogo que busca, então, extrair alguma espécie de ganho de prazer. Então, podemos observar como que os xistes, eles acontecem em todos os locais. Eles acontecem no trabalho, eles acontecem na família, acontecem nas amizades e também acontece ali na prática clínica, nos atendimentos, e como que percebemos muitas vezes nessa fala xistuosa essa possibilidade do sujeito, de certa forma, expressar alguma coisa que, por outra forma, não, então, manifestaria. Bem, na obra freudiana, nós temos ali alguns exemplos muito claros. Por exemplo, temos o familionário, né? Uma pessoa que estava ali num determinado ambiente e queria dizer que aquela família era uma família milionária. E ele acaba utilizando esse xiste, né? Essa forma, essa homofonia, se podemos assim também dizer, e podemos dizer, porque a homofonia é justamente essa possibilidade, essa junção de palavras que possibilita também outros significados, o familionário. Um outro exemplo que Freud também nos traz nessa obra, o xiste, a relação com o inconsciente, é essa junção também homofônica de Leopold mais Cleo, né? E aí se faz, então, essa palavra Cleopold. Bem, existem diversas outras formas de xiste. Até gostaria de convidar vocês a conhecerem um pequeno projeto que eu tenho lá no Instagram, que se chama Psicanálise Sem Conceitos, onde o objetivo é transmitir alguns conceitos da psicanálise de uma forma mais clara, mais resumida, mas sem perder, de fato, o caráter científico. Numa dessas publicações, falávamos sobre xistes e me fez recordar um xiste que eu, particularmente, com um grupo de amigos, utilizávamos. Bem, nós éramos participantes de times de futebol opostos, né, de torcidas, entre aspas, rivais. Bem, e num dado momento, um técnico muito conhecido, chamado Mano Menezes, passa, então, a ser o técnico de um clube do qual era o oposto daquilo que a gente torcia. E numa forma de provocação, após uma perda desse time, e quer dizer, o Mano Menezes teve uma derrota a partir, então, desse time, e uma forma que nós tínhamos de cumprimentar ali na juventude era falar, e aí, mano, como é que tá? Tudo bem? Né? Mas utilizávamos, de certa forma, uma espécie de agressividade contida num cumprimento xistuoso que fazíamos. E aí dizíamos, por exemplo, os rivais estavam presentes, eu ia cumprimentar alguém que era, por exemplo, da mesma torcida, e eu dizia, e aí, mano? E aí o outro dizia, Menezes, e a gente respondia, Menezes. Era uma forma um tanto quanto xistuosa de poder também fazer indiretamente uma provocação ao outro. Bem, ao longo dessa obra, os xistes e a sua relação com o inconsciente, que também é uma leitura super dinâmica, vocês podem encontrar
diversos outros exemplos que o próprio Freud nos traz e também pensarmos juntos aí diversos ditos xistuosos que muitas vezes praticamos no nosso dia a dia e que, como dissemos, tem essa função também de expressar alguma coisa da ordem da agressividade, alguma coisa também da ordem do sexual reprimido ou recalcado. Bem, seguindo a nossa construção, nós temos uma outra publicação que também é um tanto quanto interessante no percurso freudiano, porque o Freud faz, a partir dessa leitura, dessa publicação, uma maneira diferente também de apresentar os conteúdos psicanalíticos. Então, se trata aqui do volume 9 da edição Standard, que é a Gradiva de Jensen, né, e outros trabalhos. Bem, na verdade, é super bacana, porque a Gradiva de Jensen, na verdade, é uma obra literária, e é justamente a partir dessa obra literária que é apresentada a Freud através do Jung, o Freud, então, resolve tomar, então, essa obra, a Gradiva, e interpretar essa obra, essa ficção, de acordo com os preceitos psicanalíticos que ele tinha, então, postulado até aqui. Bem, vamos entender um pouco, então, sobre o que é essa obra e como o Freud vai apresentando aqui esses conceitos. Bem, queria dizer boa noite a todos que estão aqui presentes. Lá, boa noite para Sandra, que está conosco. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Vânia também está conosco. Seja muito bem-vinda. Rafael Cavalheiro conosco. Luzia Aquino também está conosco. Lu Moreira, Maria Cristina, Maria Yolanda, Maria dos Reis, a Cida lá de Divinópolis, a minha cidade natal. Quando residia em Divinópolis, nós fizemos vários estudos, né, Cida? Seja bem-vinda, boa noite, viu? Bem, seguindo, então, aqui o nosso percurso com essa obra, então, a Gradiva de Jensen, que é publicado aí em 1907, o Freud procura, então, ampliar o seu público, a expandir e transmitir a psicanálise de uma forma mais expansiva, com uma esperança de certa forma, encontrar uma acolhida mais favorável ao mostrar que, através dessa obra, como a Gradiva, confirmava muito, então, das suas observações e das suas teorias. Então, esse romance se presta particularmente a uma demonstração de uma experiência, de uma aventura vividas, então, por um herói que é o Hanaud, né? O Hanaud, através de seus sonhos e também de seus delírios, o Freud vai trazer como isso pode ser lido como uma evolução de um caso clínico. Bem, é interessante como que nessa história a Hanaud começa a apresentar alguns delírios sobre uma certa mulher, uma mulher mítica, que ele passa, então, a direcionar todos os seus desejos e todas as suas, podemos dizer aqui, as suas pulsões. Bem, e o Freud vai nos mostrando como que, ao longo desse percurso, através desses sonhos, dos delírios de Hanaud, é possível um psicanalista, então, ao fazer essa leitura, trazer também as suas observações. Então, principalmente, o Freud nos mostra que como que os sonhos, as fantasias e os delírios que são apresentados, então, nessa obra, por Hanaud, podem ser
analisados pelo mesmo método terapêutico que os sonhos e as fantasias na análise. É bem interessante como que, a partir desse momento, isso gera um impulso também freudiano que nos faz, então, ver como que o Freud utiliza essas mesmas observações quando ele vai falar e trazer as suas considerações sobre o narcisismo, lá no livro denominado, então, Leonardo da Vinci. Super interessante. Nós vamos chegar lá e percebemos como que a Gradiva de Jensen já é esse impulso, então, que leva Freud a fazer essas contribuições, essa leitura, e a partir disso, as contribuições psicanalíticas acerca do tema. Giovanni, seja bem-vindo, Giovanni. Giovanni está conosco também. A Ellen, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando um pouquinho sobre as obras freudianas. Estamos falando agora especificamente do volume 9, chamado Gradiva de Jensen e outros trabalhos, onde o Freud faz uma leitura a partir de um romance que se chama Gradiva. Bem, vamos lá. Por exemplo, Hanaud, que é esse personagem central, ele sonha, então, em um desses sonhos, ele sonha com Gradiva em Pompeia, né? Esse conteúdo desse sonho, claro, se revela como aquilo que o Freud traz para nós: o sonho é a realidade, a realização de um desejo inconsciente, e percebemos como que nesse sonho, nessa manifestação, se revela esse desejo, então, de Hanaud, de inconscientemente encontrar essa mulher amada e desejada. Bem, o Freud, então, a partir dessas contribuições que ele nos traz, ele vai nos dizer sobre o efeito que, de certa forma, a repressão causa nas pulsões sexuais, que são inaceitáveis para a consciência. Sendo inaceitável na consciência, de alguma forma, esse desejo que pulsa, que movimenta, que leva o sujeito a continuar desejando, mas que por algum mecanismo defensivo não surge na vigília, faz com que isso surja, então, lá nos sonhos. O Hanaud, a partir desses sonhos e dessas lembranças, ele vai se afastando progressivamente daquela mulher que ele ama na realidade, que é a Zoé. Bem, ele deixa de amar Zoé, essa mulher real, para se voltar, então, a essa mulher mítica, a Gradiva. Posteriormente, o retorno das suas pulsões, então, sexuais reprimidas, levará, então, Hanaud a empreender uma viagem a Pompeia e ter a alucinação da presença de Gradiva, e automaticamente, a partir desse delírio de não reconhecer ali Zoé, aquela mulher, de fato, ali real. Em outras palavras, a gente percebe como que, a partir dessa obra, dessa tese romancista, como que o Freud, através dessa narrativa, nos mostra, tanto quanto no sonho, como também no delírio, que isso são as manifestações das pulsões, então, de Hanaud, né? E, além disso, o Freud também nos demonstra que os sonhos que os escritores atribuem aos seus heróis podem ser interpretados também da mesma maneira que os sonhos dos pacientes em análise. Logicamente que devemos aqui deixar claro que na obra literária isso pode não ser nada mais do que uma ficção. Portanto, o ideal é que essa interpretação dos sonhos seja, de fato, feita ali com os pacientes, seja feita na análise, levando em consideração todas aquelas contribuições que o Freud nos traz acerca do trabalho do sonho. Bem,
Finalmente, a partir do percurso e do desenvolvimento dessa obra, o Freud nos revela a semelhança entre o papel terapêutico do psicanalista e aquele que Jensen atribui, então, a Zoé, aquela mulher real pela qual Ranald era apaixonado. Pois é essa mulher, a Zoé, que vai permitir, então, ao Ranald diferenciar pouco a pouco a alucinação e realidade e assumir conscientemente o seu desejo por ela, pela Zoé. Uma mulher real que o nome significa vida. Bem, quem tiver interesse e quiser, faça a leitura dessa obra, que é super interessante. E como vamos percebendo, como o Freud coloca todas as construções acerca não só do sonho, como também do delírio. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena contribuição acerca do delírio, que eu acho que é super importante. Não só sobre o delírio, mas também sobre outros sintomas, e vamos percebendo como que o Freud vai fazendo essas construções ao longo da sua obra, como muitas vezes na nossa atualidade as pessoas têm uma percepção, uma sensação, como se os sintomas fossem alguma coisa que representasse somente o negativo. Pois bem, a neurose não é aquilo que revela somente um lado negativo, um lado adoecido, porque ela é também uma espécie de sustentação para o sujeito. Ela é alguma forma de defesa que possibilita para o sujeito, mesmo com todas as suas decorrências, a manter um determinado equilíbrio, uma determinada estabilidade diante daqueles conteúdos que o desestabiliza, daqueles conteúdos pelo qual ele, de alguma forma, não consegue uma boa compreensão, uma boa mediação egóica, uma boa resolução. Bem, no delírio também percebemos a mesma coisa. É super interessante como que ao decorrer da obra, em algum momento, nós temos o delírio como uma tentativa de cura para o sujeito diante de sua desestabilidade. Então, é interessante como que devemos pensar também esses sintomas, essas manifestações, também como aquilo que, de certa forma, gera alguma espécie de sustentação para o sujeito, claro, com todas as suas decorrências. Pois bem, então esse é o percurso, então, do volume 9 freudiano, A Gradiva de Jensen, toda essa leitura que ele faz a partir desse romance, desses personagens entre o Ranald e a Zoé, e como ele traz também, como isso é uma forma terapêutica. O psicanalista é esse que conscientemente, ao longo desse percurso, vai fazendo com que o sujeito diferencie aquilo que é saudável daquilo que não é, aquilo que é fantasia, aquilo que é realidade, e, de certa forma, vai fazendo com que o sujeito encontre uma forma mais saudável de suas manifestações. Pois bem, nós entramos agora numa obra super bacana. Temos aqui a Ellen, que está conosco. Temos também aqui a Stephanie, que está conosco. Sejam bem-vindas, viu? Muito bom estar com vocês. Bem, no volume 10 da obra freudiana, nós temos aqui duas histórias que fazem parte daqueles famosos casos clínicos do Freud. Nesse volume, nós temos, então, a história do pequeno Hans e a história do homem dos ratos. São dois percursos clínicos que nos ensinam aqui um pouco sobre as manifestações fóbicas e também sobre as manifestações obsessivas. Então,
É uma obra onde o Freud, a partir de todos os seus estudos, das contribuições que ele fez e trouxe até aqui, ele vai trazendo esses dois casos e também constrói toda essa teórica em torno da fobia e também em torno das obsessões. Então, aqui já estamos avançando, quer dizer, não é mais somente sobre a histeria, agora já começam a surgir outras formas de manifestação da neurose, assim como a fobia e a obsessão. Bem, o caso do pequeno Hans é a análise de uma fobia de um pequeno menino de 5 anos, que o Freud vai trazendo todas as contribuições, como ele apresenta um comportamento fóbico, inicialmente, não em torno somente da imagem do cavalo, como muitas vezes nós temos essa imagem, mas de vários pequenos animais ali, muitos animais que muitas vezes eram até mesmo animais domésticos, animais que estavam ali no quintal da casa, que estavam ali no jardim da casa, e que o pequeno Hans já começa a apresentar alguma certa fobia por esses animais. Pois bem, o Freud afirma que esse caso, então, demonstra pela primeira vez que a sexualidade infantil ela pode sim ser detectada na própria criança e não somente na vida adulta. Ao invés de ser percebido ali mais tarde através dessas memórias que o adolescente ou que o adulto podem trazer. No entanto, ele destaca aqui duas situações. Primeiro, é que o pequeno Hans, ele volta ao consultório do Freud, na verdade, 14 anos mais tarde, sem nenhuma recordação daquilo que lhe havia acontecido. E o segundo é que o Freud tinha desempenhado, na verdade, um papel mínimo nessa história do pequeno Hans, apesar dele lhe atribuir ali grande importância. É bem interessante o decorrer de toda essa análise, essa procura que é inicialmente pelo pai do próprio Hans. A Deise Terezinha está conosco. Boa noite, Deise. Seja bem-vinda. A Mirtes está conosco também. Boa noite, Mirtes. Seja aqui bem-vinda conosco. E também a Graça Quadros. Graça é lá de Divinópolis também. Seja bem-vinda, viu, Graça? O caso do pequeno Hans, então, gira em torno, então, de um menino de 5 anos que demonstrava interesses muito intensos pelo seu próprio corpo. Sobretudo pelo seu pênis, aquilo que ele vai chamar, então, de faz xixi ou de faz pipi, conforme a tradução. Esse órgão, então, o pênis, é um objeto, claro, de uma curiosidade ilimitada para a criança. E constitui também, ao mesmo tempo, uma fonte de prazer para a criança e uma fonte de angústia, principalmente do menino, diante daquilo que o Freud já coloca lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que seria a castração. Fazia sempre-se uma pergunta, o pequeno Hans, a essas pessoas que estavam conosco, que ele sempre perguntava: ei, você também tem um faz pipi? Ei, você também tem um faz xixi? Mas as respostas, muitas vezes, diante da sexualidade e da repressão que se vivia naquela época, essas respostas eram sempre ambíguas, né? E constituíram, então, uma grande confusão para o pequeno Hans. Hans, que, traduzindo para o português, seria alguma coisa, se não me engano, próximo de João. Seria João, se não me engano. Bem, quando o Hans, então, tinha 3 anos, a mãe dele pega ele numa cena onde ele estava com a mão no seu pênis.
e a mãe faz uma advertência para ele, dizendo que se ele continuasse a fazer isso, que ela ia chamar o doutor A e ele ia, então, cortar o seu faz xixi. Claro que isso já constitui ali uma angústia, principalmente para o menino. Bem, e aí se perguntavam para ele, e se cortar ali o seu faz xixi? Boa noite, Elza, boa noite, Edileuza, boa noite, Adriana, sejam bem-vindas, viu? Então, diante dessa angústia, dessa ameaça proferida pela mãe, o pequeno Hans, então, diante dessa pergunta, e aí, como é que você vai fazer o seu xixizinho se você tiver sem o seu faz xixi? E ele responde, vou fazer com o meu bumbum. O que, de certa forma, faz também uma alusão às observações que a criança também faz diante dessa diferença anatômica dos corpos, da mulher e do homem, claro, da forma como cada um precisa ali fazer, então, as suas necessidades. Ou seja, a criança já tem essa percepção sobre o corpo. E aqui ele adquire, então, o complexo de castração, que nós sabemos que tem uma forte influência no aparecimento da neurose. Pois bem, quando nós vamos estudar as estruturas clínicas, que já estamos aqui falando lá das contribuições de Lacan, já um tempo mais à frente, uma das contribuições que o Lacan nos traz sobre a neurose é justamente esse medo eminente da perda. O neurótico é essa pessoa que deseja, mas que, ao mesmo tempo, tem um temor de perder aquele objeto amado, de perder aquele objeto do qual ele investiu algum prazer. Por isso que, no caso do pequeno Hans, é super interessante entendermos essa cena onde ele faz a manipulação do seu pênis, do seu faz xixi, como essa ameaça da castração e como isso contribui para que ele crie essa cena, para que ele crie essa fobia em torno, então, dos animais. Bem, a análise do pequeno Hans, então, é motivada, claro, por um aparecimento de uma fobia, então, importante. Ele começou a recusar-se, então, a sair de casa e a andar também nas ruas, com medo de ser mordido inicialmente por um cavalo ou de ser derrubado por qualquer outro animal. Esse medo, então, o Freud vai interpretar como uma espécie de deslocamento. Ou seja, esse medo não se tratava originalmente do medo do cavalo, do medo de outro animal. Era um medo constituído, representado, agora deslocado, investido em uma outra figura. Por isso que é importante para nós que estudamos a psicanálise essa percepção desses elementos, desse meio pela qual o sujeito está inserido, a sua história, o seu contexto, e como não só a criança, mas o adulto também utiliza dessas formas de deslocar ou de condensar as suas ideias, os seus instintos, os seus desejos, também em outras figuras. Então, o pequeno Hans faz esse deslocamento para o cavalo, que era um animal de uma angústia inconscientemente de ser castrado pelo pai. Em algumas leituras, nós temos até mesmo a semelhança da representação que o pequeno Hans faz do seu próprio pai com os cavalos. Existem até algumas charges, alguns desenhos que nos demonstram isso de maneira muito clara. A semelhança entre o seu pai, por causa da viseira, dos óculos do pai, também relacionados, identificados com aquilo que os cavalos utilizam, aquela viseira que na fantasia ali do pequeno Hans
seriam como se fossem, então, alguma espécie de óculos. Assim como, para o Freud, é a conjunção de todo esse desejo, que ele denomina de desejo incestuoso, que é um outro termo que eu convido sempre todos a explorar mais. Esse incesto, que é, então, concebido como uma terminologia da psicanálise, não tem a ver com o conceito popular do incesto, mas esse desejo que muitas vezes a criança cria e identifica com o corpo do outro. Não um corpo em totalidade, mas um corpo em partes. Então, a criança, ela começa a criar esse desejo, essa relação, porque o outro possui uma parte do corpo que ela, de alguma forma, deseja ao longo das suas relações, ao longo da sua constituição, através daquelas contribuições que o Freud nos traz lá nos 3 ensaios. Boa noite, fala terapeuta, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Bem, o fato do nascimento, então, também da pequena irmã ali do Hans, tem uma influência muito grande, porque isso aumenta, de certa forma, intensifica os ciúmes que ele já tinha contra a própria irmã, como também a sua cólera contra a mãe e o pai, que geram essa nova criança, que de alguma forma toma aquele lugar que o Hans acreditava ter. Um ponto muito bacana que tem nesse contexto é a fantasia do encanador que o Hans tem. É uma fantasia bem interessante, ele acreditava que tinha um encanador que vinha durante a noite e faria, a partir das suas observações, dos banhos que ele começa a observar da irmã, começa a perceber que o corpo dela é um corpo diferente do dele, ele olha para o faz pipi dele, percebe que a irmã não tem, lembra daquela ameaça da mãe de cortar o seu pipi, então cria a fantasia desse encanador que viria durante a noite e atarracharia ou racharia. Opa, me perdi agora. Atarracharia, né? Ou seja, enroscaria um pênis ou desenroscaria um pênis no corpo da criança. Ou seja, sejam ali as fantasias em torno do que o pequeno Hans nos traz. Bem, a verdadeira causa da fobia, então, segundo Freud, deve ser buscada ali nos desejos de morte que o Hans experimentava em relação ao seu pai, o que nos dita muito sobre o conflito edípico, já comentado lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade. Bem, justamente por isso ter sido reprimido e recalcado, o pequeno Hans sentia um ódio muito grande por seu pai, que era inaceitável para a sua consciência. E assim, essas pulsões agressivas vão sendo recalcadas e reprimidas, junto com essa angústia de ser castrado pelo pai, que foi deslocada, né? Foi colocada para uma outra figura. Isso permite, então, ao pequeno Hans conservar, então, o seu sentimento terno pelo pai e passar a odiar aquela figura, aquela representação na qual ele desloca, então, todos os seus sentimentos. Ou seja, é esse ponto o Freud percebe ali o pequeno detalhe da aparência dos cavalos, que recordavam, então, não só os óculos, mas o bigode do pai, que, na verdade, era o que assustava o pequeno garoto. Ou seja, essa fobia deslocada para a figura dos cavalos e de outros animais ditavam sobre essa fantasia
que o pequeno Hans tinha acerca do fato de ser castrado pelo seu próprio pai. Bacana, bem, esse é um breve percurso, só para que vocês tenham, de fato, conhecimento um pouco sobre do que se trata esse caso, como Freud faz as suas contribuições acerca dele, e nessa mesma obra, volume 10 da obra freudiana, nós temos aqui o famoso Homem dos Ratos, um grande caso clínico, também trago aqui pelo Freud, no volume 10. Oi, Gisela, boa noite, seja bem-vinda aqui conosco, tá bom? Bem, o Homem dos Ratos é esse caso, então, que proporciona para o Freud, então, a confirmação acerca dos graves sintomas obsessivos. O pequeno Hans traz, então, sobre os casos em torno das manifestações fóbicas, e aqui, no Homem dos Ratos, sobre as manifestações obsessivas e como essas manifestações podem ser trabalhadas pela psicanálise. Bem, a neurose obsessiva é isso que se caracteriza por esses distúrbios compulsivos, muitas vezes espantosos, e que produz diversas limitações na vida das pessoas. Bem, nós, quando falamos de obsessão, podemos pensar numa série de comportamentos e de situações de pessoas que têm ali o chamado, então, conhecido toque, pessoas que precisam fazer determinadas coisas de forma imperativa, senão emerge uma grande angústia. E o Freud diz que isso tem ali origem e conflitos inconscientes de natureza sexual e afetiva. Então, quando Ernst Landser vem consultar o Freud, ele tinha, então, vários sérios sintomas obsessivos, a ponto de impedir ele de realizar as suas atividades, realizar o seu trabalho. Medo de que acontecesse alguma coisa à sua mulher, temor de ser tomado por um impulso de cortar a sua garganta, entre diversos outros pensamentos que poderiam vir, então, a paralisar, então, as suas atividades. O Freud, então, faz aquele convite clássico, aquela regra fundamental. Ele convida Ernst, então, a falar livremente. Fale livremente sobre todos esses problemas. E sabemos que, dentro desse contexto freudiano, as sessões se faziam com frequência diária. Bem, no dia seguinte, então, Landser, ele concorda em respeitar essa condição, então, aqui colocada por Freud, para a sua cura. E começa, então, a dizer tudo que lhe vem à mente, mesmo que isso seja doloroso, mesmo que isso seja penoso, mesmo que isso seja difícil. Mesmo que aquilo que ele fale pareça sem importância. Bem, aquele convite que nós, psicanalistas, precisamos sempre fazer ali aos nossos analisandos. Bem, então, a partir desse convite, o Ernst relata fatos, então, da sua infância, em que a governanta, de certa forma, o acariciava, o que faz Freud, mais uma vez, pensar sobre a origem sexual e também afetiva nas manifestações obsessivas. Pois bem, tudo começa, na verdade, essas manifestações obsessivas mais graves, quando o garoto estava no exército e ele ouviu um capitão suplicando ali, dizendo sobre um suplício oriental, na qual eles colocavam no traseiro de uma pessoa, dessa pessoa condenada, capturada, um balde, e ali dentro desse balde continham, então, ratos. E ao esquentar aquele balde, os ratos
lutando instintivamente pela sua vida, ela procurava uma saída mais fácil ou mais provável. E essa saída era, então, o ânus daquele condenado que estava ali sentado sobre o balde. Essa história, de certa forma, a partir do momento que Ernest a ouve, ele fica aterrorizado e ele acredita que essa punição, de certa forma, fosse, de alguma forma, infligida ao seu pai, à sua esposa, e quando ele falava sobre isso, isso provocava um grande horror, né? E aqui o Freud começa, então, a trazer as contribuições e as colocações acerca do conflito edipiano, dessa relação entre amor e ódio, que mais tarde é colocada por Lacan como amódio, como que estão juntos e presentes esses dois sentimentos, que são fortemente entrelaçados e caracterizam essa rede, então, que caracteriza a neurose obsessiva e seus sintomas. Bem, quase finalizando já o nosso material. No dia, por exemplo, uma das manifestações e das compulsões que Ernest tinha, por exemplo, um dia ao caminhar por uma estrada, ele vê uma pedra e pensa em tirar essa pedra do caminho, e ao mesmo tempo que ele pensa, nossa, mas se a minha mulher passar por aqui com o carro, com a carruagem dela, ela pode se acidentar nessa pedra. E obsessivamente fica preso, então, a esse conteúdo, a esse pensamento, mas minutos depois ele pensa, isso é um grande absurdo, ele volta lá, recoloca a pedra no local e, de certa forma, mostra como que existem essas tendências aqui opostas entre amor e ódio. Bem, esse é um dos exemplos que são tragos aqui no Homem dos Ratos. Temos uma pergunta. Bem, vamos lá. A Magna nos faz essa pergunta. Vamos lá. Essa ameaça, ele se revolta contra a mãe. Na verdade, essa visão de que a sexualidade é suja leva para o complexo de castração, para cimento da homossexualidade. Magna, as combinações em torno da sexualidade, elas são múltiplas. Existem diversas configurações que podem se desdobrar em diversas formas de manifestar na homossexualidade, numa representação fóbica, como vimos no Hans, numa manifestação obsessiva, como vimos no Homem dos Ratos. O interessante ao psicanalista é sempre buscar todas as representações que a criança foi tendo ali na infância, as representações que o adulto e que o adolescente tem, tá bom? Então, é sempre uma questão de estudar, explorar as representações que o sujeito faz. E quando não segue um caminho de normalidade, etapa por etapa, surge o medo e o deslocamento. Mais uma vez, eu também diria a você que existe até uma frase freudiana em relação à educação, que eu acho muito bacana, que ele fala assim, eduque-os da melhor maneira e sempre há de educá-los mal. Sempre há nessa tarefa da paternidade, da maternidade, uma impossibilidade. Há sempre nesse encontro alguma coisa que não se encaixa nas manifestações, nas representações do sujeito. E é justamente isso que gera o conflito, é isso que gera a dificuldade da compreensão, é isso que faz com que o sujeito crie situações fóbicas de deslocamento, de condensação, é isso que faz com que o sujeito crie, por exemplo, comportamentos obsessivos. São tentativas que o sujeito faz para manter uma certa estabilidade.
Então, isso é muito importante a gente sempre ter em mente na psicanálise, tá bom? Espero poder ter respondido a sua pergunta. Bem, o Freud fala também sobre, por exemplo, no caso aqui do homem dos ratos, uma espécie de erotismo anal que ele também vai atribuir a essa manifestação obsessiva. Ou seja, nos comportamentos obsessivos, o psicanalista sempre pode explorar ali os conteúdos relacionados à fase do desenvolvimento sexual, a segunda fase, a fase anal, porque é nessa fase que tem diversos elementos e situações que fazem com que esse tipo de manifestação, por exemplo, obsessiva, possa vir a surgir. Bem, o Freud se refere a isso, né, a esse tipo de neurose, quando o paciente evocava a lembrança do prazer que tinha sentido vários anos atrás por uma espécie de irritação na zona retal causada por vermes. Mas, quer dizer, nós estamos trazendo aqui pequenos recortes de toda essa obra, tá? Aqueles que se interessam, vale a pena explorar com maior dedicação para que entenda isso. E, claro, outro traço importante aqui era a compulsão que o homem dos ratos trazia, então, de interromper o seu trabalho à noite, por exemplo, para abrir a porta para o seu pai, que já estava falecido há 9 anos, e mesmo tendo uma espécie de consciência sobre esse tipo de comportamento, ele não conseguia abandonar. E é interessante como que nós percebemos que nos comportamentos obsessivos há sempre um comportamento que se torna imperativo numa tentativa de retirar da cena esse outro conteúdo sexual, esse conteúdo afetivo, esse conteúdo reprimido, recalcado, que de alguma forma o sujeito não consegue lidar. Então, quando percebemos os comportamentos obsessivos nas demais pessoas, percebemos isso, como que a obsessão é essa tentativa imperativa de tirar um outro pensamento de cena, aquele pensamento que é da ordem do insuportável para o sujeito. Bem, nós já finalizamos, então, um pouco sobre esse percurso aqui dessas obras do Freud até esse momento. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco esse percurso. Eu gostaria também de convidar todos vocês a conhecerem o projeto que eu tenho lá no Instagram, que é o Psicanálise Sem Conceitos, tá? O Instagram está aqui, disposto, aqui na tela. É um pequeno projeto onde eu viso transmitir alguns pequenos conceitos da psicanálise de uma forma bem rápida, bem didática. Claro que isso não pode excluir também o aprofundamento em todos esses estudos. Então, gostaria de convidar vocês a conhecerem, gostaria de convidar vocês também a conhecerem o IBRAPS e todas as atividades que eles propõem. O Solando já acredito que está presente aqui também para dar uma palavra final para todos nós. E na próxima semana, nós continuamos aqui às quartas-feiras para falar e continuar aqui esse nosso estudo sobre as obras freudianas. Na próxima semana, nós já vamos abordar ali um pouco sobre os outros volumes da obra freudiana. Vamos falar aí sobre o volume 11, o volume 12 e as contribuições que o Freud também vai trazendo para todos nós. Bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, algumas
questões que vocês quiserem colocar, podem utilizar os comentários aqui no YouTube, que, na medida do possível, nós vamos, então, procurar responder todos esses comentários, responder essas perguntas, tá bom? Solano, você quer nos dizer alguma coisa? Eu acho que talvez o Solano já não esteja mais conosco aqui. Bem, de qualquer forma, gostaria de agradecer a todos vocês por estar aqui presente conosco. Vou colocar aqui, tem um QR Code, está localizado logo aqui embaixo. Vocês podem localizar aí, colocar na câmera de vocês e conhecer também um pouco sobre o IBRAPS, as atividades que eles desenvolvem. E, claro, vamos continuar aqui desenvolvendo toda essa parceria e continuar, de alguma forma, transmitindo a psicanálise. Eu desejo a todos vocês, então, uma boa noite, muito obrigado pela participação, e quarta-feira que vem, às 20 horas, nós nos encontramos novamente aqui no canal do YouTube. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.